Então, o termostato da tua mentalidade de negócio é o ambiente que você está. Então, se você está num ambiente que está ajustado para uma temperatura que não é a que você quer estar, tu está no lugar errado. E aí, quando você vai para um ambiente de outro nível, no começo chega a ser desconfortável. Você pode sentir, talvez, que está frio demais ou quente demais. Só que esse desconforto faz você fazer o quê? Se ajustar para a mesma temperatura daquele ambiente. E se o ambiente é de alto nível, em algum momento, você vai parar de sofrer com o frio ou com o calor que você chegou ali. Tu vai estar no mesmo nível da galera. Oi, e E aí, aí? meu bom? Tudo Beleza? certo? Certinho. Pô, Belezinha. essa câmera tá meio suja aqui, a minha, velho. A sua tá limpa aí a câmera aí, porque tá O negócio tá embaçada. bravo. Tá com o Moto G aí, fazendo a live? Rapaz, o negócio tava bravo, hein, aqui. Aí, melhorou um pouquinho. Agora tá não, agora melhorou bem, melhorou bem. E aí, como é que E você aí, tá? meu bom? Tudo certo por aí. Pô, maravilha. Trabalhando bastante, como sempre, né? Gostei do cenário aí atrás, tá bonito, hein? Tá bonito? Parece até que eu leio, né? Leitor assíduo. Tem umas Vamos plaquinhas lá. ali, de 6 em 7, né? De 6 em 7, 7 em 12. Tem que botar mais plaquinha, tá faltando plaquinha ali. Não tá com a da Hotmart aí? Não, da Hotmart tá ali não. Tem a da Ah, Eduz tá. ali, da Eduz chegou a faixinha. Chegou a faixinha verde lá pra botar lá no quadro lá, ó. Top demais. Pô, eu acho maneiro esse lance da Eduz aí, porque sei lá, é mais físico, né? Não é aquela plaquinha que eu acho maneiro Cara, o negócio. rola uma gamificação, né? Aqui, deixa eu pegar aqui, ó. É, Chegou aqui agora, ó. Vou abrir aqui até pra ver o que tem de presente aqui, ó. Pra inspirar a galera aí que lança pela Eduz. Chegou hoje. Vamos ver aqui, ó. Fazendo a Eduz propaganda da manda Eduz. uns brindezinhos, né? A Eduz manda às vezes um Kindle, manda um Alexa. Pode fazer propaganda na tua live aqui, velho? Pode, não tem problema nenhum. Aí, ó. Chegou o prêmio, ó. Aí, É ó. bom. Acabei de abrir. Vamos ver o que tem aqui. Vou abrir e a galera vai ver em primeira mão, hein? Pá. Tem Ó, nada, é uma caixa vazia. chegou uma caixa vazia. Ó, chegaram umas cartas É aí, tudo ó. fake. Aí, a faixinha Faixinha verde. verde, maneiro. Faixinha verde. E tem um Top presente aqui. demais. Aí eu fazendo propaganda da Eduz, velho. Tem taxa boa lá, pelo menos? Oi? Tem taxa boa lá? A taxa é boa. Então pode fazer. Aí, chegou uma parada da Amazon aqui, ó. Acho que é uma Alexa, hein? Falei? Vê se é o Alexa ou o Kindle. Pô, o Kindle seria bom, cara, pra ler, né? Boa noite, pessoal. Boa Aí, noite, Ítalo. Chegando aí. É a Alexa, viu? chegou. Então, pra galera que tá chegando aí, ó, pra trazer boas energias aí, ó. Faixinha de 500 mil, ó. 500 mil. Chegou aí. Parece até que eu programei Tá, a minha parada, mas chegou hoje mesmo. tá tudo ensaiado, gente. É tudo ensaiado. Vamos começar, Diegão? Vambora, vambora. Galera, primeiro, assim, agradecer demais aí o Diego por ter aceitado. Isso é um novo projeto que eu iniciei. A ideia é trazer aqui para conversar com vocês pessoas ligadas ao tráfego. O Diego eu conheço, eu sei que eu digo que é gestor de tráfego porque é até hoje, mas ele é sócio também de agência de lançamentos. Então, a ideia é trazer pessoas que estão, assim, ganhando plaquinha, que já estão ali num desenvolvimento maior no negócio deles, para conversar com vocês. Um papo bem de negócio, mas principalmente que você, gestor de tráfego que me segue, consiga tirar esse valor, consiga aprender um pouco mais com eles. Então, agradeço mais uma vez aí o Diego. E para a gente começar, Diego, conta um pouquinho aí da sua história, como que tu começou aí, dá uma resumida para a galera te conhecer. E Massa. claro, né, já que você já falou da plaquinha aí da Edu, você fala dos resultados aí acumulados e tal, até para gerar uma autoridade no início da live. Com certeza. Cara, então, eu sou o Diego Rangel, aqui do Rio de Janeiro, né? Sou vizinho aí do Natan. Eu tô no marketing digital desde 2016, cara. E
É legal esse papo com a galera aqui do tráfego, porque eu comecei basicamente no tráfego. Tá? Então, hoje eu tenho uma agência, né? A gente tem uma agência que já fatura, né, múltiplos 7 dígitos por ano, com mais de um especialista, e todos os especialistas que estão com a gente, né, faturam 7 dígitos por ano. Então, a gente já tem um time, a gente... chegamos, hoje, inclusive, eu estou lá no... Acabei de fazer agora uma análise lá no Platinum, então tenho essa experiência também de analisar lançamentos, eu tenho visto bastante coisa no mercado. E em resumo é isso, né? A gente fala assim, hoje 7 dígitos, mas não foi sempre assim, né? Como fala no CPL, né? Não foi sempre assim. Então teve um começo, e esse começo foi com gestão de tráfego. Tá? E, inclusive, a gente vai entrar nisso aí mais a fundo. Todo o resultado, né, que eu tenho hoje com a agência, com os projetos, eu atribuo a minha habilidade como gestor de tráfego, porque foi o que abriu portas para eu chegar onde eu cheguei. Então, assim, eu vou contar aqui ao longo da live, mas, assim, o meu sócio hoje na agência, o maior projeto que eu toco, eu comecei fazendo tráfego para ele. Como gestor de tráfego. Quando um gestor de tráfego não podia fazer o tráfego dele, estava no banco de reservas, botei lá a chuteira correndo, entrei lá e comecei a fazer tráfego. Tá? Então, o tráfego faz parte, de fato, aí da minha história, né? Gestor de tráfego eu sou até hoje, né? Como eu te falei, eu falo direto. Não vai deixar de ser, né? Tô sempre metendo a mão em alguma coisa, tô sempre analisando, mas basicamente é isso. Hoje eu sou estrategista, a gente tem uma agência, mas eu tô sempre aí mexendo com tráfego também. Tem gestores de tráfego que trabalham com a gente, em vários formatos diferentes, né? Já trabalhei com gente interna, terceirizada, contratado, parceria. Então tem bastante experiência para trocar aí com a galera. Top demais. E isso que tu falou aí, Diego, conta um pouquinho mais dessa... Porque você começou no tráfego e você teve a chance com o seu sócio através do tráfego. Então, conta um pouquinho da importância, porque eu digo muito isso para a galera, da importância de você ter uma visão como dono do negócio. Porque aquele que vai ficar ali fazendo prestação de serviço, não se envolvendo, não ali conectando com o cliente, mais cedo ou mais tarde ele fica para trás. Então, fala um pouquinho para a galera de como foi importante isso, de você abraçar o projeto realmente ali como seu, mesmo quando você teve ali uma chance de ser gestor de tráfego. Sim. Então, basicamente, cara, eu tava ali, foi final de 2018, eu já tinha feito vários projetos que tinham dado resultado, outros nem tanto, mas estava dando aquela patinada ali que é normal assim no começo de qualquer negócio, e no digital também é comum acontecer. E aí o Renan, cara, que é o meu sócio hoje na agência, ele entrou no Insider na época e ele queria fazer o lançamento. Ele falou, cara, vou fazer o lançamento em janeiro e tal, já tem um cara aí que faz 6 em 7, que vai fazer meu tráfego, que inclusive é o Batman do tráfego, que já fez a sua mentoria, né? Só que na época o Batman não podia pegar o tráfego para o lançamento de janeiro. E eu era só amigo do Fórmula do Renan. A gente era amigo de Fórmula. E aí o Renan me liga e fala, pô, Diego, ferrou, velho. O que houve, cara? Pô, você falou que sabe de tráfego e tudo mais. Só que o cara que já faz 6 em 7, que ia fazer o meu tráfego, não vai poder pegar o projeto e eu tenho que fazer o lançamento de janeiro de qualquer jeito, cara. Eu investi lá uma grana, né, no Insider, já tá tudo aqui, só que eu não tenho gestor de tráfego. Pô, tu não faz o tráfego para mim, não? E aí eu falei, cara, beleza, vamos lá. E só seria aquele projeto. Só seria aquele projeto. Né? Falei, pô, só esse projeto uma lá. Espécie de... Seria um freela, né? Você ia fazer um freela ali para quebrar um galho porque você não era o cara qualificado para fazer. Seria Exato. isso. Eu não tinha resultados, né? Inclusive, ele usou isso no discurso dele. Não, porque um cara que faz 6 em 7 já não vai poder pegar, então chama o Diegão lá que não faz 6 em 7 ainda. Então, assim, às vezes a galera que é gestor de tráfego está assistindo, pô, mas eu não tenho resultado ainda. As oportunidades vão aparecer. E o seu histórico de resultado não determina quem você é. Mas sim, assim, a forma que você abraça a oportunidade que aparece. E o quanto você está disposto também, né, a entrar ali no jogo. Por quê que eu falo isso? Porque eu falei, cara, vamos embora, vamos para cima. Eu não fiquei ali, só para um projeto. Não, vamos embora, vamos fazer acontecer. E aí, uma outra coisa que é interessante também, quando eu cheguei lá, não era só gestão de tráfego.
E é comum isso acontecer, né? A gente chegar num projeto para gestão de tráfego, só que o cara não tinha a pessoa para escrever a copy dos anúncios. O cara não manjava tanto ali de página, e aí precisava de uma ajuda ali de UTMs, de traqueamento. Então, no começo, você tem que estar aberto, né, para ajudar. É claro que assim, a gente tem que se posicionar, eu entendo isso hoje, mas para quem está no começo, você precisa ser polivalente, né? Tu precisa saber, pelo menos entender, mesmo que você não aperte o botão, mas que você dê opiniões, para que você até ajude o cara a contratar alguém, sabe? Então, o cara não tinha essa pessoa, e aí eu cheguei lá para fazer o tráfego. Eu não sabia nada de Google na época, isso é até segredo, tá? Ele não sabe, vai saber se ele assistir a live. Eu sabia fazer no Facebook, velho. Na época, lá em 2018, assim, 19, sabia nada de Google. E aí estudei, pô, vamos para cima, e fizemos lá o primeiro lançamento. Investimos 4 mil, e aí ele teve um problema, porque a gente faturou, na época, uns 40 mil reais. E ele nunca tinha feito um lançamento assim, sabe? E aí ele ficou com um problema, porque ele tinha o cara do 6 em 7, que ia pegar o próximo lançamento, só que o cara que ele chamou ali para fazer gestão de tráfego deu conta do recado e gerou resultado, sabe? Então, assim, a minha história, ela começou basicamente assim, por isso que eu falo que a gestão de tráfego fez a diferença. Porque eu lembro de ter virado noites ali estudando e tal, e ter dado o meu melhor ali naquela parada. E assim, eu sei que não foi só o meu tráfego que gerou o resultado, mas o tráfego também foi parte importante ali. E aí foi tão importante que o cara deu um jeito. Na época ele falou, pô, cara, não tem como você ir embora. E às vezes a gente fica assim, pô, como é que eu faço para não ser dispensado, né, do serviço e tudo mais? Ele falou, cara, eu já estava certo com outro cara, mas não tem como você ir embora. Vamos fazer uma parada aqui, você fica no Facebook e o cara fica no YouTube, mas não vai embora não. Fica aí, vamos reorganizar. E foi assim que começou, né? E aí eu comecei ali como gestor de tráfego de Facebook, né? Fiquei por um longo tempo só fazendo Facebook. E aí depois a gente abriu a agência juntos, aí eu fui me especializando em Google também e tudo mais. Mas tudo começou com gestão de tráfego, né? Foi... Não, te ouvindo assim agora, eu não sabia dessa. Eu sabia dessa história, mas não dessa parte do que tinha um risco ainda de você no próximo lançamento sair fora, né? Porque eu já você estava contando de estar fora. Eu já estava contando. eu não sabia que tu tinha. Para mim, o cara tinha te chamado, eu lembro mais ou menos. Mas é importante tu falar isso, porque, por exemplo, eu dou muita consultoria de montar time, né? Montar a pessoa do tráfego do zero. E sempre, sempre, sempre eu falo com a galera que é mais importante o soft skill, que é isso que você acabou de exemplificar. Ah, estava precisando de copy? Vou lá dar um jeito, vou ajudar, vou ser proativo, vou para cima, vou fazer acontecer, do que o conhecimento em tráfego. Porque o tráfego é um conhecimento técnico. E conhecimento técnico, todo mundo aprende. Todo mundo consegue aprender o conhecimento técnico. Só que o grande diferencial é o que você faz com esse conhecimento técnico. Porque a estratégia, hoje você é um estrategista, eu tenho certeza absoluta que o tráfego te ajuda muito a ser estrategista, porque é um conhecimento ali técnico. Mas para você ser um estrategista, você tem que saber conversar, você tem que saber persuadir, você tem que saber, né, ali convencer o expert de ir por um caminho e não pelo outro. Então é interessante tu falar isso, porque é o que eu falo com a galera. O gestor de tráfego técnico, ele não consegue ficar grande. Quem fica grande é o gestor de tráfego estratégico. E o estratégico, ele está com tudo conectado, né? Estudou fórmula, estudou os outros cursos, sabe um pouquinho de copy, sabe um pouquinho de página, sabe um pouquinho de cada coisa e é especializado no tráfego. Exatamente, cara. E muitos gestores de tráfego, às vezes, né, entram naquela, pô, mas eu não estou conseguindo fechar uma proposta com percentual, ou o cara não está querendo pagar lá o que eu quero. E todos os negócios depois que eu fui entrando, inclusive nesse, cara, não vou falar que os caras queriam me dar percentual, mas os caras não queriam que eu saísse ali da parte estratégica e do tráfego, que daram percentual, eles, cara, é o jeito que eu tenho de segurar esse cara aqui. Sabe, uma vez, eu até comentei isso contigo, quando a gente foi lá para o encontro, né, no final do ano, melhor do que você pedir o percentual é você fazer com que o cara queira te dar um percentual, né? Porque quando você é o cara que está atento também a essa parte de soft skills aí que você comentou, pô, entende de copy, entende de WhatsApp,
Porque, assim, na real, velho, o WhatsApp também é tráfego, um monte de coisa também é tráfego. E a galera, às vezes, fica achando que, pô, tráfego é apertar os botões lá do Google e do Facebook. Tráfego é tudo que você faz para atrair pessoas para o teu evento, para o teu produto. Então, assim, a copy, de certa forma, ela contribui diretamente ali para o tráfego. Ah, então eu tenho que fazer todo o serviço para o cara? Não, não é sobre isso. Mas se você entender e conseguir agregar valor para o cara, nesse aspecto também, tem grandes chances de você não ser o cara apertador de botão visto como alguém descartável, né? Ah, pô, tô pagando muito caro para esse cara apertar botão, vou colocar um outro aqui para apertar botão no lugar dele, né? Isso daí que você falou, uma vez eu ouvi de uma cliente minha, que ela falou, isso bem no comecinho, assim, bem no meu começo, ela falou assim para mim, Natan, tudo é tráfego. O e-mail é tráfego, o WhatsApp é tráfego, e aquilo demorou, assim, na época eu falei, cara, não é tráfego, tráfego é o tráfego pago. Só que ela falou, não, tudo é tráfego. E é a grande realidade. No final das contas, tudo é tráfego. Porque ou é o tráfego orgânico ou é o tráfego pago. Se não tiver nenhum dos dois, não adianta você fazer um produto lindo, não adianta você ser o melhor expert do mundo, ter o melhor... Nada disso. Porque você tem que fazer as pessoas ouvirem essa mensagem. E quando ela falou isso, eu lembro muito bem que eu falei assim, opa, eu tenho que, no mínimo, saber como que é cada ali, quando a gente fala de lançamento, seria o funil do lançamento, mas cada etapa. Porque se eu souber, quanto mais eu souber cada etapa, mais eu vou conseguir ajudar no todo. E quanto mais eu ajudar no todo, mais vão querer me dar percentual. E isso que tu falou é aquilo, né? Uma coisa é você pedir, né? Toda a negociação se baseia em quem precisa mais. Quem precisa mais é o cara que vai acabar tendo que ceder mais. Então, se você entrega muito e o cara precisa muito de você, ele vai ceder o percentual. Isso é uma regra assim absoluta, né? Eu não vejo isso não acontecendo somente se você não for realmente essencial do projeto, né? Sim. Cara, e ó, assim, tudo é tráfego, por quê? Hoje mesmo a gente estava numa discussão aqui de conteúdo. E aí falando de distribuição de conteúdo, estratégias de distribuição mais avançadas, de não simplesmente impulsionar um conteúdo. E eu estava meio que como gestor de tráfego ali, assim, sentado naquela mesa, eu era o que entende de tráfego, assim. E aí a discussão começou a ir para um lado, onde começou assim, cara, não, a gente tem que, ao invés de investir 10% do orçamento em distribuição, o segredo é aumentar para 20%. E a habilidade que a gente tem, né, de conteúdo, de copy, e outras habilidades sem ser de tráfego, me fez levantar um ponto. Eu falei, cara, não adianta você me dar 20% do orçamento para eu colocar nas campanhas, o conteúdo não está tendo tração com 10% da verba do lançamento. Por quê? Aí eu comecei a analisar métricas de conteúdo. Eu, como gestor de tráfego, ali sentado naquela mesa, eu era o cara... né? Falei, cara, olha, esse conteúdo aqui, ó, no orgânico, não está com tração. Colocando 10% da verba do lançamento, não está dando tração. Se a gente colocar 20%, a gente não está investindo em tráfego, a gente vai estar gastando em tráfego. Por quê? Não tá ger... Aí eu comecei a entrar numa discussão de conteúdo. Então imagina você, como gestor de tráfego, chegar para uma mesa com o dono da empresa, com um sócio, com um expert, com uma pessoa que te contratou, e você levar o nível da conversa para esse nível. Cara, vamos dar uma olhada aqui no engajamento dessas publicações? Vamos analisar um perfil de um concorrente? Tá vendo? O problema não tá em colocar mais grana na distribuição. Então, tem até assisti uma palestra sobre um cara que entende bastante de engajamento. Ele falou, o tráfego pago, ele é maquiagem para o conteúdo ruim e uma bomba atômica para o conteúdo bom. Então, não adianta nada você pegar, botar grana pra caramba no conteúdo que tá ruim. Você só vai maquiar. Imagina que você pega um Instagram que está com baixo engajamento e tudo mais, aí você está ali distribuindo, fazendo todas as campanhas e o resultado não está vindo. É só você se fazer uma pergunta ou fazer uma pergunta para o seu cliente. Cara, se a gente desligar todas as campanhas, o que acontece com esse Instagram aqui? Ele continua crescendo? Ele continua engajado? Ou ele vai morrendo e perdendo? Então, assim, é um pouco duro às vezes esse tipo de reflexão, mas a gente, como gestor de tráfego, precisa entender desses outros aspectos de engajamento, de tração de conteúdo, de fazer comparação, de analisar métricas de conteúdo, para não cair tudo na conta do tráfego. Porque depois, fala, pô, irmão, botei 20% na tua mão para distribuir o conteúdo
e o lead, o público quente continua caro e o público quente continua não convertendo. Como assim, pô? Tu tá gastando esse dinheiro onde? Agora, quando você tem essa consciência de conteúdo, de engajamento, de métricas sobre o conteúdo, você vai falar, cara, não adianta me dar 20%, né? Vamos primeiro melhorar isso aqui, vamos melhorar o conteúdo, vamos melhorar essas métricas, porque colocar 10% hoje, 20% hoje, vai quase que dar na mesma coisa. A gente só vai estar maquiando a parada. Vamos fazer isso aqui virar uma bomba atômica? Vamos consertar? Então, imagina, cara, você é contratado por um cara e você chega com uma mentalidade dessa. Você acha que é todo gestor de tráfego que chega falando disso? Ou o cara só vai falar assim, 20%? 20% de 100 mil dá 20 mil. Eu tenho 20 dias. Já sei, vou distribuir R$1.000 por dia. Vou lá, faço uma campanha de video view ou de engajamento e boto R$1.000 por dia e estou fazendo o meu papel de gestor de tráfego. Sacou? Essa daí, vou até mais a fundo nessa daí, Gil. Quantos gestores de tráfego você já viu falando sobre isso daí que você acabou de falar? Real. Eu nunca vi, não. É isso. É sobre Sem ser isso. os papos que a gente teve, assim, a gente, café, né, viagem e tal, a gente não vê. Né? Eu sei que você vai me perguntar daqui a pouco aqui como que a gente contrata um gestor de tráfego, mas já estão saindo umas sementes aí. Um cara que chega e fala disso... Eu lembro, cara, ó, isso em 2019, acho que 2019, eu lembro até, acho que foi 2020, até tu me deu, eu lembro de você ter me dado uma força nisso, do lance das UTMs. Lembra dessa parada? Sim, cara, traqueamento, quando eu sentava na mesa, para negociar e eu falava de UTM, que eu falava o que ia acontecer, que era, a gente vai rastrear o lead que comprou, o criativo, qual foi o público, o olho da pessoa que ia me contratar brilhava. Só que o UTM hoje é básico. Naquela época, lá em 2019, 2020, era uma coisa que pouca gente ainda sabia fazer, tinha ali muito ainda falta de conhecimento no mercado. Hoje é básico. Agora, o conteúdo, por exemplo, hoje é essa menina dos olhos. Quando você senta, eu dei para... Tem até um conteúdo meu no canal sobre isso, lá no YouTube. Afinal, quem não segue lá no YouTube, agora é a hora, tá? Vai lá no meu YouTube que tem bastante conteúdo lá. Que eu falo de funil de consciência. Que eu mostro lá os níveis de consciência, o conteúdo. Por quê? Eu vejo a galera pegando, botando todos os conteúdos num pote, sacudindo e jogando dinheiro. E aí eu te falo, cadê a estratégia? Cadê depois nem a medição, né, que é para você ver se está funcionando, o pessoal faz. Nem olhar, qual que é o seu objetivo com a distribuição? É crescer público. Aí eu pergunto assim, tudo bem. E me mostra aí o mapeamento dos últimos 6 meses, o crescimento do seu público. Não tem. Ué, então, na verdade, você está fazendo ali é quase como se fosse um papagaio. Você está repetindo alguma coisa que alguém falou, sem senso crítico, sem pensar e... É muito bom tu ter tocado nesse assunto. Show de bola. E você falou, né, cara, hoje é a menina dos olhos. O cara entender de conteúdo também. Um outro assunto, aí eu que vou trazer para você, que eu já vi que você está mexendo com isso aí bastante, a gente também está correndo atrás aqui, sobre dashboards, né? A galera tem falado muito sobre dashboards. Acho que é um assunto legal também. Eu conversei com alguns gestores de tráfego, inclusive a gente estava há um tempo atrás fazendo um processo seletivo para pegar uma pessoa de tráfego. E, cara, um cara me chamou a atenção. Né? Um cara me chamou a atenção. Eu falei com ele, tava trocando ideia, ele falou, pô, cara, o cara gravou um vídeo para mim do que ele faz, e aí ele me mostrou um dashboard que ele faz e como é que ele faz o traqueamento e tal. Não sei o que. Eu falei, cara, esse cara é fera demais, né? E assim, ele não me falou nada de tráfego, ele falou só de outras coisas, de dados, e eu falei, pô, velho, eu tenho que fechar com esse cara, sabe? Então, assim, até tô conversando com ele ainda, né? A gente ainda não fechou, mas é outro ponto aí, você gestor de tráfego, tem que sacar disso, né? Porque todo mundo hoje, no Platinum, nos grupos de Mastermind que a gente participa, é inadmissível um gestor de tráfego falar que, pô, eu não sei fazer um dashboard, ou pelo menos eu não sei usar um dashboard. Né? Então, cara, esquece ficar estudando Facebook, Google. O que faz a diferença para o empresário hoje contratar, fazer uma parceria, fazer uma coprodução, é o quanto você consegue trazer de dados
para fazer o negócio dele crescer. Se você conseguir alimentar o meu negócio com dados, e é claro que com execução também do seu trabalho, mas principalmente com dados, que faz com que o meu negócio cresça, porque a gente já escuta isso há muito tempo. Quando eu compro tráfego, eu estou comprando dados. Tá? Inteligência, então, né? Comprando inteligência. E aí, se o gestor de tráfego chega com essa pegada, chegou até um cara bom aí de dashboard aí, ó. Aí, ó, o cara do dashboard chegou aí, ó, já vai querer vender. Isso daí é bom demais. Então, é mais uma coisa que lá atrás, a UTM, o traqueamento, né, há 2, 3 anos atrás, foi a menina dos olhos, hoje todo mundo só fala de dashboard. Então, o gestor de tráfego, para ele chegar numa mesa para fazer uma proposta, se ele chega com esse diferencial, cara, ele já chega anos luz. Se ele chega sabendo de conteúdo, que a gente acabou de falar, chega sabendo de dashboard, apresentando um próprio dashboard, cara, é o cara que eu quero dar um percentual, por exemplo. Fala, pô, eu quero esse cara comigo, né? Eu quero esse cara aqui no meu negócio porque estrategicamente ele vai fazer a diferença. E isso, gente, que o Diego está falando, quando a gente fala de percentual é porque todo o sonho, acredito eu, se não for também aí tem que entender, mas assim, normalmente o sonho do gestor de tráfego é ter um percentual do negócio, porque ele vai ganhar muito mais do que qualquer pagamento fixo. Quando você está dentro de um negócio, principalmente de negócio de 7 múltiplos 7 dígitos, mesmo um percentual pequeno, ele vale muito. Se a gente fizer continha de padaria com percentual de 5% em 1 milhão, você já leva aí 50 mil. Em 2 já é 100 mil no lançamento. Então, olha como que é muito bom você ter um percentual. Só que o que foi muito comum lá atrás, até tem essa pergunta aqui para tu, Diego. O mercado de lançamentos antes, lá quando tu começou em 2016, né? Que tu falou que tu comprou Fórmula, né? E agora? Porque o que eu vejo é que a galera não sabe, não é estratégico e quer percentual. E aí fica reclamando que não consegue fechar a negociação. Antigamente, cara, lá atrás, se você soubesse logar no Facebook, você já estava na frente do expert, né? Se soubesse abrir uma conta no Instagram pro cara, tu já era um gênio. Falava, caraca, velho, eu tenho que dar 50% do meu negócio para esse cara, porque esse cara criou a minha conta no Instagram, velho. Eu não estava conseguindo criar uma conta no gerenciador de anúncio. Eu tenho que estar com esse cara aqui comigo. Só que o mercado foi amadurecendo, foram surgindo, né, vários profissionais qualificados. Então, assim, hoje, só fazendo tráfego, só sabendo criar uma conta, subir uma campanha, otimizar uma campanha e fazer um relatório ali no Excel, cara, tu tem todas as características de um ótimo funcionário CLT, né, e não de um parceiro de negócio. Agora, se você desenvolve essas habilidades estratégicas que a gente está falando aqui, por exemplo, né, de conteúdo, de negócio como um todo, dashboard, análise, copy, aí sim você começa a entrar no game de cobrar um ticket alto, né, cobrar caro não caro, né, mas cobrar alto pelo seu serviço, porque caro é aquilo que não vale, né? Então, se você faz esse tipo de trabalho, pô, vale muito a pena pagar alguém. Ou até mesmo você entrar num negócio onde você tenha um percentual, mesmo que pequeno, como você falou. Então, acho que o que mudou lá no mercado lá é que lá atrás não tinham tantos profissionais, então qualquer pessoa que soubesse fazer uma campanha falava lá, irmão, eu quero 20%, 30%, 50% do seu negócio. O expert, o estrategista, ele não tinha muita opção, né? Pô, tem que dar para esse cara, senão eu não vou fazer o lançamento. Só que agora não é mais assim. Então, agora você tem que justificar aquilo que você está cobrando e justificar com posicionamento estratégico no negócio da pessoa. Então, não tem problema nenhum. Não, eu só quero ser gestor de tráfego. Cara, eu não quero ser estratégico, eu não quero saber de copy. Beleza, alinhe a sua expectativa que você é uma parte da engrenagem e que está tudo bem você ser bem remunerado, mas com um valor fixo, né? Ou nem ser tão bem remunerado, dependendo do lugar que você for trabalhar. É saber que assim, tem espaço para todo mundo, inclusive para funcionário. Isso daí, tem gente que não quer empreender. E quando eu digo empreender, muitas pessoas acham que empreender é você, eu vou empreender, então eu tenho um negócio. Não. Se você é um funcionário, eu, por exemplo, quando eu era funcionário, sem ser do tráfego, eu sempre empreendi dentro da empresa, que era vestir a camisa do dono, correr atrás e fazer acontecer e tudo mais. E tem gente que não quer nem isso. Quer ser só o funcionário
que no final, no início do mês, vai receber o valor fixo. Se você quer isso, então até assim, essa live nem é para você, né? Essa live é para quem quer mais. É para quem quer ir além, quer ser além de um funcionário. Eu acho que todo mundo pode ir além, mas cada vez mais a régua sobe. O que o Diego está falando é que antigamente era muito fácil você ganhar percentual, mas por outro lado, antigamente não tinha esses lançamentos milionários. Antigamente era raro alguém fazer 7 dígitos em um lançamento. Lá em 2016, 2017, era raro. O comum era o 6 em 7, né? Tanto que hoje em dia 6 em 7 virou meio que banal, né? Todo mundo faz e agora é o 7 em 7 ou 7 em 1. Então, o grande lance é que você tem que saber que empreender é em todo momento. Inclusive, se você hoje é um profissional que está sendo ali como um funcionário ou de uma agência ou até mesmo um prestador de serviço, mas você quer mais, você precisa fazer mais. Eu ontem, Diego, só para aproveitar esse papo, ontem eu estava trocando uma ideia com um mentorado meu e ele falou uma coisa para mim que foi interessante. Ele falou, cara, eu não estava conseguindo cobrar mais porque eu sentia que eu estava deixando de entregar. E na época, ele falou isso para mim, olha que engraçado, ele falou isso para mim ontem. Ele falou assim, cara, na época, eu não fazia o debriefing. Ele sabia que tinha que fazer o debriefing. Isso a gente deve estar falando, eu não cheguei a perguntar o ano, mas com certeza ele devia estar falando de 2020, porque ele hoje já está melhor, ganhando bem, participando de lançamentos grandes. Mas ele me falou assim, eu não fazia o debriefing do tráfego. E só que o que acontecia? Ele falou, só que os clientes não cobravam. Porque os clientes nem sabiam que existia debriefing. Tem muita pessoa hoje que quando eu falo um debriefing de tráfego, a pessoa nem sabe o que é. Muito lançamento que já faz 6 dígitos que nem sabe o que é. E aí ele falou, e isso bloqueava ele de cobrar mais. E aí ele falou, quando eu coloquei o debriefing na minha prestação de serviço, ele falou, é como se eu tivesse me desbloqueado a conseguir cobrar mais. E isso, eu estou falando de um cara que estava ali, ele com ele mesmo. Qual que é a diferença? A diferença é que agora não é você com você mesmo. Se você não tem um debriefing, se você não tem um calendário do tráfego, se você não tem ali uma organização de metas, um dashboard, o próprio cliente não vai te querer, porque hoje a galera já sabe. A galera já sabe o que é isso. Tanto que você falou do papo do dashboard. Hoje, para trabalhar num grande lançamento sem um dashboard, é praticamente impossível. Num grande lançamento que fatura muito. Então, isso é um pouco aí do que a gente tem que... Vocês têm que entender, né? Quando eu digo vocês, é vocês gestores de tráfego que querem crescer. O Klaus botou ali que para conseguir percentual, realmente a galera precisa ter um over delivery. Ter cabeça de dono do negócio. E quem está falando aí é um cara que tem muito resultado no digital. O Klaus, ele é gigante aí e é aquilo do pensamento. Se você não tiver cabeça de dono, você não vai ser dono nunca e você não vai ser parceiro de negócio nunca. Não é isso, Diego? É isso aí, cara. E assim, uma outra coisa que eu vejo que mudou também no mercado, Nathan, e o gestor de tráfego precisa estar atento a isso, é que, cara, em vários nichos, assim, eu não lembro de ter visto, por exemplo, alguns anos atrás, acho que assim, durante a pandemia eu não estava vendo, agora começou a rolar muito lançamento rolando com dificuldade de vendas. Tá? Prejuízo. Então, prejuízo, 0 a 0. Então, assim, está acontecendo, o custo por aquisição do cliente está subindo, né? O CPA está subindo, todas as métricas de tráfego estão subindo, o custo por lead, CPM, tudo está subindo. E cada vez mais está se fazendo necessário ter um olhar para o negócio para você conseguir criar um negócio lucrativo. Então, imagina que eu sou gestor de tráfego, eu faço um lançamento, investindo lá 100 mil reais, e o lançamento fica ali no 150 mil, praticamente um 0 a 0 ali, pagando as despesas. Se eu sou gestor de tráfego para esse lançamento, e eu sou só gestor de tráfego, eu vou meio que, meu trabalho termina aqui. Meu trabalho termina aqui. Lavar as mãos, né? Vou lavar as mãos, né? Agora, cara, eu já vi vários lançamentos onde o gestor de tráfego, e até mesmo eu como gestor de tráfego, cara, não. Vamos fazer aqui um downsell XYZ, um meteórico ou tal coisa. Mas, Diego, isso daí é papel do estrategista. Cara, muitas vezes você vai prestar serviço para uma empresa pequena, que só tem um estrategista, um casal que é estrategista junto, ou só uma pessoa. É a pessoa e um copy. É a pessoa e mais uma pessoa de suporte.
E a gente, como gestor de tráfego, a gente vê vários lançamentos. Cara, se você chega com uma ideia dessa e pega um lançamento de 0 a 0 e joga esse lançamento para lucro, ou pega um lançamento não tão bom e joga para um lançamento lucrativo, com ideias, né, que não deveriam ser do gestor de tráfego, vamos pensar assim, mas para o gestor de tráfego estratégico, sim, cara, esse cara vai te largar como? Né? Então, se lá atrás, no passado, o gestor de tráfego chegava, dava um resultado ali, ponto. Então, agora não é mais assim. Nem sempre dá resultado, tem que ter recuperação de vendas. Então, você tem que estar ligado em tudo isso. E é visão de dono de negócio, né? É o gestor de tráfego que entra com visão de dono de negócio. Um papo que você fala muito, Natan, que eu acho também massa para a galera de gestão de tráfego, e que eu lá atrás eu cheguei a fazer algumas, hoje em dia eu não faço tanto, é o lance de vender consultoria e vender auditoria. Assim, o cara que é gestor de tráfego, às vezes ele também está sem serviço, assim, está com pouco serviço, pouco cliente, e ele não tem mais de uma oferta, ele só tem a oferta de fazer o lançamento da pessoa. Falar, não, eu cobro tanto para o lançamento. E aí, às vezes, o cara não pode, né? E aí, esse daí é um papo que eu aprendi bastante contigo lá sobre vender consultorias. Eu acho legal também se a gente entrar um pouco nesse assunto, porque diante do cenário, às vezes o cara está sem cliente, e eu sei que tu tem várias dicas sobre isso, eu até queria aprender um pouco aí para eu aplicar, não para vender gestão de tráfego, não, mas eu estou vendendo mentoria agora. Como é que você tem feito aí para vender consultorias, paradas? E vou te falar, tá? Consultoria minha começou assim. Chegou um momento que não era que eu estava sem cliente, eu estava sem tempo. Eu estava com muito cliente e eu não estava com tempo para fechar novos clientes. E aí, quando alguém queria fechar comigo, que eu identificava que tinha... Não, pô, o cara quer fechar, mas dá para ser uma consultoria, por exemplo. E aí eu ia lá e oferecia, ó, eu não consigo fechar contigo, mas eu te ofereço a consultoria. Então, é até interessante que no meu caso aconteceu exatamente isso. E de consultoria, o grande lance da consultoria é que quando você estrutura muito bem, você ganha muito em inteligência, porque você está vendo um outro negócio. Então, eu, por exemplo, eu fiz consultoria para negócios que não, tá? E isso eu te dou certeza aqui, que eu não conseguiria participar. Por quê? Porque todos os tráfegos que eu fiz, eu sempre tive percentual. Percentual era uma negociação inegociável. Eu não entrava para ganhar fixo. Então, tem lançamentos que não aceitam percentual. E eu até falo isso para a galera. Eu falo, pessoal, tem negócios que não vão aceitar percentual para o gestor de tráfego. Então, não adianta insistir. Não importa o que você faça. A cabeça do dono do negócio é que, não, eu não quero dar percentual. E aí, com a consultoria, eu consegui participar de negócios assim. Eu consegui estar dentro de negócios assim, ganhar a inteligência de negócios assim. Por quê? Porque na hora da consultoria eu não cobrava percentual, eu cobrava valor fixo. E eu fazia a montagem do time de tráfego. Então, era uma coisa que ainda é, né? Muitos ainda querem. Agora mesmo, essa eu nem te contei. Mas eu fiz agora, foi uma das façanhas aí, né? Um gestor de tráfego, na verdade, uma pessoa que nunca tinha investido R$ 1, eu fiz a consultoria e ela investiu 850 mil no lançamento. Em um lançamento de primeira vez, assim. E deu super certo, lançamento de múltiplos 7 dígitos. E por quê? Porque como eu tenho ali o método muito claro, eu consigo fazer qualquer pessoa investir quanto ela quiser. E isso é o que eu consegui. Por quê? Porque eu validei isso em consultorias. Porque uma coisa é eu estar ali fazendo. Eu sei fazer, você sabe fazer. Agora, você saber ensinar é outro papo. Porque às vezes você não é claro o suficiente. Então, uma dica que eu dou para consultoria sempre é essa: valide se você sabe ensinar. Porque o sucesso vai ser se você souber ensinar. Porque de nada adianta você saber muito. Se você não souber ensinar, não vai ter como. Então, essa é a primeira dica. Outra dica muito importante é que, lembra que eu falei que era por falta de tempo? Se era por falta de tempo, eu não poderia dar uma consultoria que não tivesse tempo determinado para acontecer. Então, um erro muito comum é a galera fazer assim: não, eu vou te cobrar aqui R$ 5.000 para te acompanhar no lançamento. E não define quantas reuniões vão ser, duração das reuniões, o que é acompanhar. E aí, o que acontece? Eu brinco que o cara que contrata essa consultoria, ele fica toda hora ali pedindo um amém.
Ah, vamos fazer aqui uma reunião para eu ver se está certo isso? Vamos fazer uma reunião aqui para ver. E você acaba tendo que fazer, porque você não combinou. Então, é muito importante você ditar as regras. E quem dita as regras da consultoria é o consultor, não é o cliente. Quando eu trabalhei para clientes que faturavam beirando 8 dígitos, num lançamento, tá? Não é no ano, é em um lançamento, eu ditei as regras. Independente de qualquer coisa, eu ditei as regras. Por quê? Porque as regras elas são muito importantes para ninguém sair infeliz. Então, isso é muito importante. Outra coisa, essa é a última, porque quero ouvir você. Uma outra coisa é setar expectativas. É muito comum a pessoa querer bater no peito e falar, eu vou mudar a sua vida. O consultor falar assim, eu vou mudar a sua vida. Cara, você não muda a vida de ninguém. Quem muda a vida é ela mesma. Você vai dar um caminho, uma direção. Até porque, vamos lá, Google. Google não tem todas as respostas? O Google tem todas as respostas do mundo. Por que não é todo mundo que está rico? Porque é muito importante a pessoa saber fazer pergunta. Então, assim, não adianta você ir lá e ensinar se a pessoa não quiser. Se ela não for correr atrás. Então, é muito importante setar expectativas. Eu nunca vendi uma consultoria prometendo. O que é a minha promessa? Eu vou ensinar seu time de tráfego. Eu não prometo 7 dígitos, múltiplos 7 dígitos, por mais que eu já tenha feito várias vezes. Eu não prometo abaixar custo por lead, eu não prometo nada. O que eu prometo eu vou entregar o meu conhecimento. E eu tenho certeza que a pessoa vai aprender com o meu conhecimento. Mas eu não tenho como garantir resultado. E aí, o que acontece? 100% das consultorias que eu dei hoje, o cliente saiu satisfeito. Teve clientes que até gravaram depoimentos para mim, vários clientes gravaram depoimentos para mim e recomendaram, e recomendaram, e recomendaram. Então, isso também é muito importante, tá? É muito importante a parte da expectativa. Então, não ache que você é o salvador da pátria. Que você vai lá e vai fazer acontecer. Por quê? Porque não é você que vai executar. Entendeu? Saquei. Então, fica essa. Deu uma acendida na luz aqui que estava meio escuro. Aí o Klaus falando ali, ó, que aprendeu essa comigo e que ele vendia acompanhamento que acabava vendendo a alma. É isso, você vende sua naturalmente, alma. Né? Você vende sua alma. Eu só acredito, tá? E isso é um modelo que eu ainda não faço, mas futuramente eu vou fazer, que eu só aceito uma coisa sem hora definida se eu tiver um percentual do faturamento do lançamento. Porque aí vai valer a pena eu investir a minha alma, entre aspas, né? Porque eu vou estar ganhando muito. Por mais que hoje na consultoria eu ganhe um valor bem considerável, mas o justo é o combinado. Então é muito importante você combinar a hora. Show? Ó, o grande Thales entrou aí também. Então, beleza. Diegão, vamos lá. Em relação a... Eu gosto muito do começo, porque a galera vai entendendo ali o passo, né? Na parte de gestão de tráfego, vamos falar de gestão de tráfego. O que você queria saber no início que você sabe hoje que se você soubesse no início seria tipo tudo diferente? Cara, sobre gestão de tráfego. Sobre gestão de tráfego ou negócios, pode falar do que for, do que fizer mais sentido para a galera. Cara, assim, sobre negócio, uma parada que se eu soubesse no começo, teria me adiantado muito tempo, seria ter encontrado bons mentores logo no começo. Eu fiquei praticamente 3 anos, cara, comprando um monte de curso, me entupindo de curso, e as paradas começaram a andar quando eu tive mentores que me direcionaram, assim, de forma bem específica para aquilo que eu tinha que fazer, sabe? Inclusive, o direcionamento foi: abandone esses cursos. Tá? Então, assim, hoje em dia tem muito curso de tráfego, tem muito curso de um monte de coisa. Acredito que tem muitos gestores aí que talvez estejam passando por isso. Né? Não, tem que terminar, não consegui assistir ainda a aula tal de fulano, a aula tal de ciclano. E quando eu parei de assistir curso e entrei em algumas mentorias onde a pessoa tinha resultado e tinha um método bem claro e sabia ensinar, velho, porra, isso acelerou para mim e para os nossos negócios aqui como um todo, anos, assim, sabe? E eu vi muita gente que estava comigo, caminhando junto, né? A gente estava junto na mesma jornada de se perder nos cursos. E o fato da gente ter tomado a decisão diferente, de ter entrado em mentorias e ter conseguido mentores para tráfego ou para negócio,
fez com que algumas pessoas tivessem ou abandonado o barco ou até hoje estão aí ficando pelo caminho. Então, não tem como eu falar que, cara, isso não fez diferença. Porque, cara, ninguém é melhor do que ninguém, sabe? Assim, eu não me vejo melhor do que ninguém, assim como, né, a gente não é melhor do que ninguém. Assim, acho que são algumas decisões que a gente toma e ter, né, essa decisão de escolher um mentor, de seguir o que a pessoa está falando, de ter humildade de aprender e aplicar, cara, faz muita diferença no mercado digital, acho que na vida, né, cara? Na vida como um todo, né? Com certeza, com certeza. Então, se eu soubesse disso antes, lá em 2016, cara, eu teria adiantado bastante. Tu acredita, eu também acredito nisso, tá? Tu acredita que se... Porque eu lembro que você falou que você comprou Fórmula, né? Só que aí você não aplicou ali de qualquer jeito, e você ficou muito tempo remando ali, comprando, achando que o curso ia resolver. Se lá, depois do Fórmula, tu entrasse numa mentoria ou alguma coisa, o jogo teria mudado. Mais rápido. Sim, seria mais rápido. Eu entrei no Fórmula em 2016 e aí eu fui entrando naquele ciclo de comprar o próximo curso. Não, é o próximo curso que vai fazer eu entrar no jogo. É o próximo, é o próximo, é o próximo, é o próximo. E só quando eu tive, né, mentores que já tinham passado pelo caminho que eu queria passar e que chegaram... Porque parece que a gente sabe da parada, mas parece que a gente precisa escutar o amém, né? Como você falou. E aí quando tu paga caro para alguém, tu pega lá, não caro, né? Você paga lá 15 mil, 20 mil, 30 mil numa mentoria, e aí o cara fala para você fazer aquilo que você talvez até já soubesse. Mas aí você vai lá e faz, não, pô, paguei pro cara, vou fazer. Então, eu acho que esse foi um dos pontos. Sobre gestão de tráfego, que eu acho que eu acredito que isso vale muito para o gestão de tráfego, que tu acabou de falar, porque eu também, assim, foi uma coisa que aconteceu também comigo, tanto que, se for pegar minha Hotmart, todos os cursos possíveis eu fui comprando. E se for olhar a conclusão de curso, tem curso que eu assisti 3%, tem curso que eu nem abri, porque você acredita que é só comprar. E primeiro você acredita que é comprar e assistir. Aí você compra, um ou outro tu assiste. Depois tu começa a acreditar que é só comprar, que tu não pode perder a oportunidade. E no final das contas, o que realmente fez, pelo menos para mim, a diferença também, foi quando eu comecei a entrar em programas de tickets maiores, porque o ticket maior me fazia... não, cara, se eu paguei 20 mil nisso daqui, eu tenho que assistir. E aí, como eu tenho que assistir, e eu assisti, aí me fazia agir. Tanto que hoje, por exemplo, eu tenho a minha mentoria de tráfego por causa de uma mentoria que eu entrei ensinando a ter mentoria, né? Ensinando a ser mentor. Que foi até a mentoria do Damásio. Então, é muito claro para mim que, assim, muita coisa do que ele falou lá eu já tinha beleza, mas o grande diferencial de todos foi que ele me deu um mapa. Então, ele falou, faz isso, 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 isso. Tipo, 3, 5 coisas. E essas 3, 5 coisas que fizeram eu sair da inércia de não ter para ter. Então, nossa, muito bom isso daí da mentoria. O Guilherme falando ali que faz total diferença mesmo em curto caminho. É isso. É encurtar o caminho. Não é sobre a mentoria vai fazer a diferença sozinho. Porque se tu comprar a mentoria e não assistir, não vai mudar nada. Você tem que estar lá e executar, né? E nas mentorias, cara, até o próprio network que rola numa mentoria é diferente. Abrem portas para você. Assim, vários negócios que eu fiz até hoje, negócios que deram resultado de fato, surgiram em mentorias. Né? E, inclusive, eu te conheci numa mentoria. Foi. Sacou? E em vários cursos que eu estava dentro de um grupo, cara, era só resenha furada, a galera querendo coisa de graça. A galera, me ajuda aqui, se der resultado depois eu te pago. Ou eu vou te dar o meu curso para você fazer um tráfego. Pedindo favor, ali sofrendo, né? A galera é muito engraçado que grupo de curso é sempre sofrimento, né? É sempre a galera sofrendo ali, é isso aí. E assim, entrar em mentoria tem um outro aspecto também que te dá uma chancela de que você pode vender o seu produto por um valor alto também, sabe? Porque só depois que você paga um valor alto que você é capaz de fazer uma oferta de valor alto tranquilo. Assim, hoje, assim, a venda que eu fiz mais alta até hoje foi de 20K, assim, sobre um produto meu.
Mas eu só fui capaz de falar, de abrir a boca para falar que custava 20 mil reais, depois que eu já tinha pago coisas de 150 mil reais. Se perguntasse para o Diego lá de 2016 se eu teria coragem de oferecer alguma coisa para alguém de 20 mil reais, só se for o meu carro, sabe? Tipo, só se for o meu carro. Ou então a entrada da minha casa, né? Eu vou entender, pô, se dá uma entrada aí de 20 mil. E aí é muito louco hoje você vender o teu tempo, vender os teus conselhos, o teu direcionamento por 20 mil. Por quê? Porque tu entrou em mentorias e viu que funciona. Parece que tu vê que funciona e fala, cara, também vai funcionar para outras pessoas, né? Se eu passar o meu conhecimento. Então, cara, esse conhecimento de ter entrado em mentorias, eu acho que o quanto antes a pessoa vira essa chave, mais rápido ela vai chegar onde ela quer chegar. Muito bom, muito bom. E aí, em relação a se manter atualizado no mercado e tudo mais, acredito que é mentorias e masterminds, né? Não sei, você deve responder a mesma coisa que eu imagino, que é você estando em grupos de alta performance, né? Mentorias, masterminds e tal, você consegue isso. Porque eu vejo, quando você falou ali do nível, eu vejo que é tipo um jogo. Eu brinco muito com a galera sobre isso. Que é um jogo que você vai desbloqueando. Se você está num grupo que está todo mundo ali sofrendo, que está todo mundo ali não conseguindo resultado, você vai ser ali o cara que também está sofrendo e não está conseguindo resultado. Se tu está num grupo que todo mundo tem resultado e você não tem, você rapidamente vai querer desbloquear esse jogo, né? Vai querer desbloquear essa fase. Então, quanto mais pessoas de alta performance ou de resultado você está perto, mais você consegue buscar esse resultado para também chegar. Eu sinto que é muito isso. Não sei se é a mesma coisa contigo. Cara, te puxa, né? Te puxa pro. Você fala, cara, eu não quero ser o único que não tá gerando resultado aqui. Né? Te incomoda. E quando você tá ali numa zona onde tá todo mundo reclamando que tá ruim, cara, é confortável. Né? Você é o lance do termostato, do ar-condicionado, né, cara? Você acaba sendo ajustado para a temperatura do ambiente. Né? Como é que o ar-condicionado funciona? Se você bota ali 21 graus, ele chega em 21 e ele vai e desliga. Quando subiu a temperatura para 22, ele arma de novo e volta para 21. Se ficar muito frio, diminuir para 20, ele dá uma desligada e volta para 21. Então, o termostato da tua mentalidade de negócio é o ambiente que você está. Então, se você está num ambiente que está ajustado para uma temperatura que não é a que você quer estar, tu está no lugar errado. E aí, quando você vai para um ambiente de outro nível, no começo chega a ser desconfortável. Você pode sentir, talvez, que está frio demais ou quente demais. Só que esse desconforto faz você fazer o quê? Se ajustar para a mesma temperatura daquele ambiente. E se o ambiente é de alto nível, em algum momento, você vai parar de sofrer com frio ou com calor que você chegou ali. Tu vai estar no mesmo nível da galera. E aí, assim, o oposto também é verdade. Você tá ali num ambiente que, pô, tá todo mundo ali sem resultado. Por mais que você queira mais resultado, cara, o ambiente vai te puxar. É o que o Klaus colocou aí, o ambiente sempre vence. Não tem outro caminho, né, cara? Show de bola. Mudando um pouquinho aqui para entregar um ouro para a galera. Né? Eu prometi para eles que eu ia te perguntar isso aqui. Se tu fosse contratar um gestor de tráfego hoje, tu já deu uma palhinha aí. Mas vamos lá. Vou conjugar duas perguntas aqui. Primeiro, se tu fosse contratar um gestor de tráfego, o que ele precisaria ter? E, conjugando essa pergunta, o que ele precisaria te apresentar assim numa reunião e tudo mais para que você falar, não, é com esse cara que eu quero contratar? Vamos lá. Então, cara, eu acredito muito que existam momentos de negócio. O momento de negócio que a gente está hoje não seriam os mesmos critérios para contratar um gestor de tráfego há 2 anos atrás. Não, eu quero exatamente o momento que a gente está agora. Vamos dizer que hoje vocês estão no auge, né? Que vocês estão no maior resultado que vocês já poderiam ter, que já tiveram. No auge, pensa sempre no auge, assim. Sim. Um cliente hoje, um gestor de tráfego para sua agência que tem expert faixa preta, múltiplos 7 dígitos de faturamento no ano e tal, o que ele precisaria ter? Cara, eu sempre falo uma parada. Se eu vou para uma entrevista, né, para um Zoom com um gestor de tráfego que eu quero contratar, a primeira coisa que ele tem que ter para eu cogitar contratar esse cara, ele tem que saber mais do que eu. Sabe? E assim, é uma tarefa muito difícil? Não, nem tanto. Né? Eu
não estudo tanto tráfego quanto eu deveria, né? Até por estar tomando conta de um negócio, né? Hoje eu sou CMO da agência, então tem que olhar um monte de coisa. Tem a parte gerencial. Mas eu já vi muita entrevista, cara, bate-papo de tráfego, que o cara é gestor de tráfego ou tem uma empresa de tráfego e na conversa tu saca que o cara sabe menos de tráfego do que você, que nem é gestor de tráfego. Então, assim, isso daí quer dizer a parte técnica um pouco, mas também a parte de mostrar o quanto você sabe. Porque mais importante do que saber é mostrar que você sabe. Então, se você não é um cara que sabe mostrar o que você sabe com maestria, contrate um comercial para te vender, né? Porque eu já fui em muita reunião para fechar contrato, né, acordo com o gestor de tráfego ou qualquer outra função assim de marketing. E talvez o cara seja muito bom, muito melhor do que ele se mostrou para mim. Mas, cara, eu falei, porra, não vai rolar. O cara sabe menos do que eu, sabe? Então, hoje, no nível que a gente está assim, de tráfego e tudo mais, o cara tem que chegar aqui para agregar valor. O cara tem que saber coisas que a gente ainda não sabe, que são ponto cego. E ele nem precisa ter mais resultado, sabe? Que talvez os nossos lançamentos. Porque eu acho que resultado é relativo. Às vezes o cara participou de um lançamento que tinha tudo para dar certo, que tem muito disso no mercado. O cara, eu fiz o tráfego de fulano de tal. Sou sinistrão. Né? E na hora do vamos ver, o cara sabe menos de tráfego do que você. Ou na hora de fazer acontecer, o cara não está tão compromissado ali em fazer. Então, assim, a primeira coisa que eu julgaria cara, esse cara sabe mais do que eu de tráfego. Mais do que eu não é assim, não é uma competição, sacou? É mais do que a nossa empresa sabe. Porque se ele sabe menos do que a nossa empresa tem de conhecimento, cara, esse cara não vai agregar. Eu vou estar contratando um cara júnior para a gente treinar, para a gente falar qual botão que ele tem que apertar. E a gente não quer hoje, né, assim, eu acho que acredito que a galera que está no nível já de faixa preta, 7 dígitos, cara, eu não quero um cara para eu ter que ensinar o cara. O cara tem que saber mais do que eu. E aí é um alerta, né? Porque, cara, se tu quer fechar grandes negócios, tu tem que estar preparado, tem que chegar na reunião e arrebentar, velho. E aí, como que você arrebenta? Né? No meu ponto de vista aí, é estando antenado para o que a gente falou já aqui em alguns momentos. Cara, tu tem que saber de dashboard, tu tem que saber um pouco de copy, tem que saber de estratégias de contingência quando, sei lá, as coisas não vão bem. Imagina que o cara senta na mesa com a gente e fala, irmão, além de fazer tráfego de sucesso, a gente já fez também tráfego que deu 0 a 0, velho. Só que a gente plugou uma estratégia que eu fiz isso e que eu fiz aquilo. Eu quero esse tipo de cara perto de mim, sabe? Eu não quero só o cara que fala, eu fiz, aconteci, 7 dígitos e tudo mais. Eu quero o cara que eu sei que vai estar comigo em qualquer momento do negócio. Cara, eu quero criar um produto do perpétuo novo aqui do zero. Tu sabe fazer? Sei fazer 7 dígitos, sei tirar lançamento que não está indo bem, melhorar, ajustar a rota. Então, eu acho que é nesse aspecto. O cara tem ideias, o cara sabe mais do que a gente, e não é uma competição, né, mais uma vez, mas eu tenho que ter o sentimento de que eu estou enriquecendo a nossa empresa se eu estou trazendo esse cara. E não a gente que está ensinando para o cara a parada, sabe? E isso, pessoal, assim, tá pegando um gancho aqui. Uma coisa, o que o Diego tá falando? Ele tá falando de um profissional mais pleno, mais sênior. Claro que vai ter a vaga para o júnior, mas a vaga para o júnior, ele vai ser aquele cara que a gente falou do início, que vai estar começando, que ainda está aprendendo e tudo mais. E o que eu vejo da diferença, e para mim é a grande vantagem e a grande desvantagem do tráfego. Olha que curioso, porque ela tá junto. Hoje, qualquer pessoa pode ali na bio do Instagram e botar que é gestor de tráfego. Não é uma profissão regulamentada, você não tem que ter um Corém, por exemplo, da vida, um CRM, nada. Você não precisa ter não tem um conselho que regulamenta isso. Isso é muito bom, mas isso também é muito ruim. Qual que é o lado disso ser muito bom? É que você pode ser o melhor gestor de tráfego em 6 meses. Se você se aplicar, se você correr atrás, ou se você cortar os caminhos que, como o Diego falou, de mentoria, porque o conhecimento de tráfego, ele pode parecer que ele é grande, mas ele é extremamente curto. Na verdade, todos os conhecimentos que existem no mundo, se você for olhar, eles são curtos. Tanto que qualquer coisa que você quiser aprender rápido, você consegue aprender. Se você se dedicar e ir ali fazer. Você não precisa assistir, por exemplo, para você se formar em gestor de tráfego, você não precisa assistir 1000 horas de conteúdo.
Não precisa. Você precisa assistir lá as 50, as 40 horas necessárias para aquilo. E normalmente é assim com tudo. Só que o que é o grande lance que eu vejo a galera patinando muito? É que a galera tá assistindo as 1000 horas. E não ali focando nas 40. E para te ajudar ainda mais, eu vou fazer uma outra pergunta para o Diego, aproveitando que o Diego é gestor de tráfego. E essa vai te ajudar muito ao quê? Escuta bem o que ele vai responder. Eu nem sei o que ele vai responder. Espero que tu responda certo, tá? Senão vou passar vergonha aqui. Mas escuta bem o que ele vai responder, porque o que ele vai responder é exatamente o que você precisa aprender se você não sabe. A pergunta é a seguinte. Vamos lá, você já contratou esse gestor de tráfego, tudo mais. Vocês fizeram um lançamento, e nem vou botar que o lançamento deu ruim ou deu bom, porque na minha visão, a análise do lançamento ela tem que ter excelência se o lançamento foi excelente, se foi médio, se foi bom, se foi ruim. Então chegou o momento que o gestor de tráfego lá preparou o debriefing dele, o debriefing de tráfego. O que ele tem que te mostrar para você ficar satisfeito? Pode listar, Cara, pode ir falando aí, não se preocupa em falar se a galera vai entender ou não, porque assim, se não entender mais, tem que estar mais preocupado ainda. Me fala aí o que o cara tem que te mostrar. Cara, então, quanto mais informações ele trouxer, melhor. Assim, eu acredito que a gente sempre está a um dado do nosso negócio que a gente ainda não sabe para a gente ir para o próximo nível. Então, a gente sempre, a cada debriefing aqui, a gente tem uma métrica que a gente não analisava, que a gente quer analisar. Sabe? Então, eu acredito muito que... É claro que não é para ficar pegando coisas que não faz sentido. Mas eu acho que o primeiro passo cara, se tu faz o teu debriefing sempre com as mesmas métricas, com a mesma planilha para todos os clientes, cara, tem alguma coisa errada aí. Porque, cara, a gente aqui já faz lançamento há bastante tempo e sempre tem uma métrica que a gente não pegava e que agora a gente começa a olhar. Então, eu acho que o volume de informações que o cara traz para o debriefing faz muita diferença e principalmente quando ele me surpreende com alguma parada que, cara, ele não me mostrou no último debriefing, por exemplo. Porque debriefing, com o passar do tempo, começa a ficar uma parada chata, né? Assim, de todo mundo vai lá, senta, olha, esse número aqui, CTR foi esse, custo por lead foi esse, e esse foi esse, e esse foi esse. Então, assim, quando você traz uma informação nova, porra, caraca, o cara não tá só cumprindo tabela, o cara tá pensando além, tá? Outra coisa que também me encanta, assim, né? Quando eu vejo que, pô, o cara traz isso. É quando ele traz um dado, mas ele já traz pelo menos uma ou duas soluções para a gente resolver quando aquele dado mostra algo que não foi bom. Então, o debriefing não é só para mostrar o resultado. Né? Às vezes o cara já chega ali, cara, ó, o custo por lead ficou alto, velho, porque ó, o CTR foi muito baixo, eu te falei que eu queria mais anúncios, só que você não me mandou e tudo mais. Cara, não, beleza. Mas qual foi o anúncio com pior CTR? Qual foi o anúncio com melhor CTR? Historicamente, ao longo dos últimos lançamentos, cara, lista para mim quais foram os melhores CTR. Por que a gente não usou? O que aconteceu? Então, além de mostrar os dados, já vir com rota de ação, sabe? Plano de ação do que ele faria. Porque, na real, quando a gente fala de um cara estratégico e pagar percentual de pagar bem alguém, a gente quer pagar por solução, não por problema. Mostrar os problemas que rolaram no lançamento, qualquer, né, assim, apertador de botão faz, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um debriefing na época, eu caprichei, né? Ele foi todo coloridinho. Tudo que era bom era azul, tudo que era ruim era vermelho, tudo que era mais ou menos era amarelo. Cara, e aquilo ali para o cliente foi fantástico, né? Só que eu não mostrava o que a gente ia fazer. E aí eu cheguei pro debriefing achando assim, eu vou arrebentar, né? Tem até cor, e era automático no Excel, né? Se o número ficava negativo, ficava vermelho sozinho, e quando era positivo, azul sozinho, e eu achando que, tá, beleza, isso aí foi vermelho. E aí, o que a gente vai fazer? Sabe? E o que a gente vai fazer? Então, eu acho que esse é outro ponto. Então, quanto mais dados, né, novos você traz, cada vez mais, não se acomodar com a planilha que já está pronta do último lançamento. Né? Não, essa planilha só pega esses dados aqui, a gente não pegava os outros. Não, mas esse aí que você está falando, a gente nunca pegou.
Já escutei muito isso. A gente nunca pegou, mas, pô, talvez Isso é por isso quando que... quando você vai questionar sobre alguma coisa. É, vou lá questionar. Falei, pô, mas e, cara, isso aí a gente nunca pegou. Isso você não me pediu. Isso você não me pediu. Então, eu acho que a profundidade dos dados e, principalmente, trazer uma solução, cara. Não ser o cara que traz... Depois que você vira empresário, você entende bem uma parada. O pior tipo de pessoa que você pode ter trabalhando contigo é o cara que é o mensageiro dos problemas. Porque você escuta esse tempo todo de tudo quanto é lugar. Toda hora vem um falando de um problema. E tu começa a amar o cara que traz problemas, mas que traz com soluções. Mesmo que não seja a solução que você vai usar, sabe? A gente aqui até começou a fazer isso. Toda vez que alguém agora traz um problema, um mico, né? A gente chama de mico. A gente não pega o mico. Antes eu pegava. O cara falou, Diego, você TR tá baixo. Eu mesmo entrava lá na campanha, ficava procurando. Não, pensa em 3 coisas que você faria para resolver essa parada aí e você traz essas paradas para a gente conversar. Ah, mas eu não sei, cara, meia hora. Pensa aí, cara. Então, a gente está treinando a galera para resolver. Então, isso também é um ponto, né? Você que tem um time de tráfego hoje, às vezes você já tem uma empresa de tráfego, todo mundo que trabalha contigo vai chegar jogando mico para você, jogando problema para você resolver. Você tem que treinar a galera para começar a pensar em soluções. Porque vai chegar um momento que você não vai conseguir atender todos os clientes. Só que todos os clientes vão querer falar contigo. Sabe por quê? Porque a tua equipe não resolve o problema. A tua equipe só escuta o problema e traz para você. Então, cara, a gente tem treinado a galera para isso. E eu acho que isso é algo que me faria assim, cara, esse cara é diferenciado. O cara não apresenta só os dados, ele apresenta sempre mais. E além de apresentar, sempre tem uma solução, uma melhoria para aplicar. Acho que isso aí já está muito à frente de bastante gente. Top demais, top demais. E pegando um pouco mais específico, por exemplo, quando você chega num debriefing, o que não pode faltar de respostas? Pensa assim, pode falar as perguntas, porque eu quero agora que você tire o chapéu do gestor de tráfego, você coloque o chapéu do estrategista. O estrategista ele precisa de algumas informações do tráfego, né? Por exemplo, ele precisa saber qual criativo que vendeu mais, qual público e tudo mais. Quando você tem isso, assim, o que para você não pode faltar? Especificamente, pode ir falando, assim, só para a galera ter uma noção, porque às vezes, Diego, o que eu quero aqui que o pessoal entenda? Quando a gente fala de debriefing, quem sabe o que é debriefing tá ali entendendo mais ou menos. Mas eu já vi debriefing de uma página, que não tinha informação quase nenhuma e o cara chamar de debriefing. Então, Sim. me fala umas perguntas para até ajudar a galera que está aqui ouvindo, colocar no debriefing deles e encantar o cliente deles no próximo debriefing, né? Porque vai fechar aí o lançamento, a galera que está fazendo o lançamento vai conseguir encantar o cliente, porque ele vai levar as perguntas, que na verdade não são perguntas, são as respostas, mas para as perguntas certas. Me fala aí umas 3 perguntas, 4 perguntas aí. Cara, uma parada que não pode faltar custo por aquisição, por plataforma e por temperatura. É algo que, se você consegue, como gestor de tráfego, fazer um bom traqueamento e uma análise do custo por aquisição, além de você passar um grau de maturidade ali sobre o negócio para o cliente, né, para o cara que é estrategista, a pessoa que está prestando serviço, vai te dar muito mais flexibilidade para depois pagar mais caro num lead em alguma plataforma ou alguma temperatura de público. Porque é muito comum a gente escutar assim, cara, eu quero custo por lead a tantos reais. Só que quando você tem essa maturidade e começa a traquear e trazer isso no teu debriefing, ó, cara, a gente investiu no Google público quente 50 mil reais e nesse anúncio, nesse público e nesse anúncio em específico, a gente investiu 15 mil reais e o custo por aquisição, né, do cliente para esse público, para esse anúncio, cara, foi de X reais, cara. Então, vale muito a pena a gente pagar até tantos reais no lead para essa plataforma, para esse público, para esse anúncio. Então, assim, essa é uma informação que o gestor de tráfego trazendo. Se ele não trouxer, eu vou pedir. Mas se ele trouxer isso sem a gente pedir no debriefing, fala, cara, o cara sabe das coisas, sabe? O cara não tá só apertando o botão e buscando o lead mais barato. O cara tem uma preocupação com o meu negócio. De onde eu coloco o meu dinheiro?
Ele está preocupado onde eu coloco meu dinheiro, onde o custo por aquisição, onde o retorno do investimento é melhor para mim e, consequentemente, melhor para ele, melhor para o projeto. Porque eu já vi muitos debriefings, já vi muitos gestores de tráfego que soca dinheiro no público frio, interesse aberto Brasil, e te entrega lá, ó, custo por lead é R$1. Aí, meu irmão, tá o debrief, ó, o lead foi R$1, e aí ele não entra nesse detalhe, porque ele sabe que se ele entrar nesse detalhe, ele vai mostrar a estratégia que ele usou para trazer o lead a R$1. Ele vai mostrar... Não, e o pior é que às vezes ele nem sabe, né? Ele nem sabe. O cara faz... Isso é interessante que tu tá falando, cara. Eu nem sei, assim, eu não sei se eu te contei isso, mas eu já contei alguma vez isso, que teve um lançamento que eu lembro muito bem porque foi assim, foi bem marcante o que aconteceu. Era um lançamento que ele não tinha UTM, não tinha traqueamento nenhum. E aí no primeiro lançamento a gente investiu, a gente botou 100 mil leads. A gente até bateu o recorde, o cliente nunca tinha colocado tanto lead, a gente botou lead se eu não me engano, a R$6, foi 100 mil leads, foi lead pra caramba. A gente investiu mais ou menos uns R$600 mil, 650 mil. E aí o lançamento faturou lá seus 2 milhões e meio, 2 milhões, quase um pouquinho mais de 2 milhões e meio. Foi um bom lançamento, né? Tu investir 600 mil e faturar 2 milhões e meio é um lançamento com um retorno do investimento muito bom. Cara, quando eu fui olhar, eu lembro disso até hoje, a gente pagou 22, 23 mil por venda na plataforma do Facebook. Facebook frio. Quando eu separei lá, eu falei, nossa, cara, não, isso não pode. Tá muito, né? Muito fora, muito... Uhum. E aí, o que eu fiz? Eu lembro que foi só isso, assim, eu peguei, aí mostrei para o cliente e falei assim, ó, no próximo lançamento, a gente vai investir, é ruim porque a gente só tem um lançamento mapeado, mas a gente vai investir baseado no dado que a gente trouxe aqui do traqueamento. E aí eu falei para ele, só que se prepara. Por quê? Quando eu começo a tirar dinheiro da onde o lead está barato, o que acontece com o lead? Ele fica mais caro. E quando ele fica mais caro, o cliente grita. E aí eu falei com ele, eu falei, cara, a gente vai ter que pagar mais caro no lead porque a gente tem que trazer o lead mais qualificado, o seu público ali quente é o que comprou o lançamento, tipo, o público quente carregou o lançamento. Carregou. Só que a gente botou 100 mil leads, botando tipo 60% frio e 40% quente. Uma coisa assim, mais ou menos. E aí, no lançamento seguinte, eu lembro que a gente investiu metade, até o Marlon botou ali, não foi 650 mil não, foi 750 mil, e a gente botou a metade. Mais ou menos uns 300 e poucos mil, 350 mil. E a gente fez o mesmo faturamento, 2 milhões e porrada. Ou seja, a gente investiu metade do tráfego e fizemos o faturamento igual. Então, a gente aumentou muito o retorno. Por causa do quê? De diminuir aonde estava ruim e aumentar onde estava bom e esquecer o custo por lead. Eu lembro que o lead, eu acho que ficou a 10, 11 reais, assim, quase o dobro. E isso não fez diferença nenhuma, porque a gente botou menos leads para dentro do lançamento, só que leads extremamente qualificados e isso retornou em vendas. Então, esse tipo de ação, quando o gestor traz isso para o lançamento, você fideliza o cliente para sempre. Porque o cara não quer te largar, né? Nunca ninguém fez isso por ele, sabe? Então, isso que tu falou aí é extremamente importante. Outra parada que eu acho lindo de ver, quando alguém traz isso no debriefing, quem não leva tem que levar, não justificativa, não é a palavra justificativa, mas uma explicação lógica para o preço do lead. Porque, cara, já participei de muito debriefing onde o cara falava, o lead ficou R$7. Mas por que ficou R$7? Porque o outro ficou 6, aí esse ficou 7. A gente otimizou. A gente até... porque o tráfego ficou mais caro. O tráfego ficou mais caro e, assim, até tirei o pé, cara. Tirei o pé e tal. Assim, o cara não sabe explicar o porquê da parada. E aí, a primeira vez que alguém falou, cara, o custo por lead ficou mais caro porque a gente teve um aumento de 20% no CPM, o nosso CTR caiu em tantos por cento, a nossa página de captura estava convertendo menos e a gente orientou. Assim, também não adianta o cara apresentar isso ao final. É claro que isso são métricas que a gente trabalha ao longo do lançamento. Mas quando chega no debriefing e eu tô lá como gestor e o cara me explica o porquê da parada, eu, como gestor de tráfego, eu já estava olhando aquilo ali, já estava ligado. Só que todos os experts que estão sentados na mesa comigo, os caras ficam olhando para o gestor de tráfego assim, ó. Cara, esse cara é um gênio.
sabe? O cara tá falando um monte de sigla ali, que o CTR e a conversão e pá. Quem não entende de tráfego, velho, fala assim, pô, o cara entende da parada, sabe? E se esse mesmo cara chega ali e fala que o lead ficou R$ 7 e ponto, ele vai ser taxado como o pior profissional que existe. Agora, se ele chega, tipo esse cara que cagou o lançamento, né? Tem muito gestor de tráfego que fica com esse estigma, né? De, pô, sempre cai na minha conta, sempre cai na tua conta, porque tu não sabe argumentar. Você não sabe Não argumentar o sabe motivo das paradas. convencer, né? Não sabe. É isso aí. Sim, aí às vezes, mesmo com um resultado não tão bom, mas você mostrando os argumentos, mostrando as iniciativas que foram tomadas. Cara, olha, a nossa conversão, inclusive, ela ficou a 40%, mas a gente começou o lançamento com 25%. Eu acionei o pessoal de design e a gente conseguiu chegar até 40%. Poderia ter sido pior. Se a gente não tivesse acompanhando essa informação, o nosso CTR estava baixo. Eu pedi novos anúncios, chegaram ou não chegaram. E quando chegou, aumentou ou diminuiu. Cara, eu comecei a perceber que não é um problema com o gestor de tráfego. Assim, o custo por lead subiu, bota a culpa no cara. O problema é porque muitos gestores chegavam nessa reunião e não sabiam argumentar. Talvez eles até sabiam tecnicamente isso, mas não sabia fazer essa explicação, por exemplo. Então, eu acho que também é algo que... Isso que você falou, o problema é que tem muito gestor de tráfego que fica passivo durante o lançamento inteiro, né? O custo por lead está aumentando, ele não sabe o que fazer, não sabe por quê, e vai empurrando, tanto que já aconteceu, e para mim, assim, isso é um absurdo quando acontece isso, que é o gestor de tráfego tomar a decisão de diminuir o investimento do lançamento. Não, porque o lead estava caro, e aí quando o expert dá por si que está investindo muito pouco e vai lá questionar, ele fala, não, é porque eu vi o lead caro e eu diminuí o orçamento. Como assim? Você diminuiu o orçamento que o lead estava caro? Você tem que resolver e ajustar o custo por lead, não fazer isso. E isso é uma coisa que me chama muita atenção, que é, de novo, voltando a papagaio de pirata. Tem muita gente que é papagaio de pirata, repete o que alguém fala. E quando você repete o que alguém fala e você nem pensa, acontece esse tipo de coisa. Você chega numa reunião e você gagueja, você não sabe o porquê das coisas, você não sabe explicar. Muito bom, essa daí é realmente muito importante, porque isso, gente, muitas vezes, tá? É sim conhecimento, claro que é, mas não é um conhecimento extremamente avançado. É muita coisa voltada para lógica, para pensamento crítico, coisas que você tem que desenvolver no seu dia a dia. O Diegão tá cheio de livro lá atrás. O que ler ajuda? Ajuda senso crítico. Porque quando você está lendo, você está tendo mais informações de outras áreas, você consegue ter um senso crítico, você consegue criticar ações. Mesmo que, às vezes, você vai estar criticando ações baseadas em argumentos que não são tão bons. Mas é muito, muito importante você ter isso. Porque isso importa muito. Cara, uma última parada. Vou dar a última sacada aí que tem que ter no debriefing. E essa daí, cara, pouca gente fala. Assim, eu nunca vi ninguém falando, não, para gestor de tráfego, não. É um hackzinho aí que pode te ajudar bastante. É o seguinte, cara, tu tá fazendo um lançamento que provavelmente já foi feito algumas vezes. Talvez não tenha sido você que fez o último, talvez até tenha sido você que tenha feito o último. Só que muito gestor de tráfego esquece que esses dados dos lançamentos anteriores não devem servir só para o estrategista. Precisa servir para você também. Por quê? Se eu sei que a minha taxa de comparecimento no último lançamento do CPL1 foi de 60%, se eu fizer qualquer coisa abaixo disso com o meu remarketing, eu vou ser apedrejado, sacou? Assim, de alguma maneira, vai cair sobre a minha responsabilidade. Então, qual que é a sacada? Você tem que estar de olho nos dados de debriefing dos últimos lançamentos para que você busque melhorar as métricas, não baseado ali no dia a dia do que você está vendo no gerenciador, mas porque no debriefing o que rola? Não é sempre uma comparação do lançamento atual. Como que foi no lançamento anterior? Caramba, pô, diminuiu pra caramba o CPL1, visualização, hein? Pô, a galera do 1 pro 2 foi horrível, hein? Agora imagina que você já sabe que o comparecimento no CPL1 foi de 60%, historicamente. A galera do CPL1 que vai pro 2, historicamente, sei lá, 70%. Se você já tem essas métricas, tu monta uma estratégia para ser campeão, velho.
Tipo, eu não vou montar uma estratégia de tráfego aqui ou até criar uma estrutura de orçamento diário. Qual tipo de campanha eu uso? De tráfego ou de conversão para remarketing? Qual estratégia que eu uso? De alcance? Cara, eu vou buscar uma estratégia para o resultado que eu quero. Eu quero botar mais do que 60%, porque 60% é o mínimo que a galera vai admitir como resultado. Qual foi o custo por clique dos últimos... Então, assim, um erro comum é tu ficar otimizando o tráfego do lançamento baseado no lançamento atual e Só no desconsiderar... atual, né? Só no atual. Só usar o debriefing anterior para chicote. No dia do debriefing só esperar lá vir a burdoada. Se você pode olhar isso antes, sabe? Então, acho que isso daí, cara, ajuda muito. E se o cara não te deu acesso a isso, cara, peça. Cara, irmão, eu preciso dos dados, das métricas essenciais de tráfego de todos os lançamentos anteriores. Taxa de... mas aí eu consigo ver no gerenciador. No gerenciador você não consegue ver qual foi a taxa de comparecimento. Porque se tu aumenta a taxa de comparecimento do cara, ele não vai poder falar nada em relação a isso. Sabe? Eu tinha 10 mil leads no último lançamento e 6 mil apareceram. Nesse lançamento, eu tinha 20 mil e eu botei 14 mil, velho. Eu aumentei a sua taxa de comparecimento, eu fiz essa estratégia de remarketing, essa e essa. Inclusive, eu mudei, porque eu olhei a última estratégia de remarketing e ela não foi tão assertiva. E eu tinha uma meta de aumentar de 60% para 70% o comparecimento e por isso que eu fiz isso. E só tem essa inteligência se você sai do gerenciador e vai para o negócio. Acho que isso daí também é massa. Muito bom, muito bom. Show de bola. Ó, eu falei pra galera que você ia responder bem. Fez bem, porque muita gente... Não, passou no teste. Anotei aqui nota 10, tá? Valeu. Não, assim, muito bom, cara, porque é isso que eu falo. O pessoal... E você falou uma coisa ali que ficou muito, e eu falo isso pra galera. Novo. Você tem que trazer novidade. E quando eu digo trazer novidade, às vezes é um detalhe que o cara muda, é uma estratégia que o cara testa, às vezes é até uma estratégia que ele copiou de outra pessoa que está fazendo, não tem problema nenhum. Por isso que é importante você estar atualizado. Mas é muito, muito importante você trazer novidades. O Diegão disse do debriefing, mas eu digo trazer novidades como um todo. Eu lembro que na época foi até na época do Monstruoso e tudo mais, que foi ali o lance do WhatsApp, já existia o Meteórico e tudo mais. Sempre que vem alguma coisa assim no mercado que mexe muito, eu gosto de comprar. Então, eu tenho o curso do Meteórico, eu tenho o curso do Monstruoso lá, eu entrei na mentoria, porque às vezes é uma coisinha que os caras fazem, e na época eu lembro que o grande lance do Monstruoso, que nem no Meteórico tinha, era o VoIP, era a ligação. Que era você ligar para o lead, né? Você baixar a lista e ligar para o lead e tudo mais. E eu lembro que para todos os meus clientes na época eu contei disso da ligação e todos eles não esperavam, porque isso é tráfego. Mas isso é tráfego, porque na hora da ligação o que acontece? Aumenta o comparecimento que o cara fica mais engajado. Então é importante que o gestor de tráfego esteja sempre defendendo dele. E sempre defender o dele é sempre trazer ali alguma novidade, alguma coisa para modificar o atual status do lançamento, né? Você sempre tentar melhorar, melhorar e melhorar. Então, é por aí. Vamos lá, Diegão. Então, vamos para a última pergunta? Vamos embora, pô. Pensei que a gente ia falar ficar mais aí alguma até... coisa? Aí, Gobato chegando aí, ó. Fala, Gobato. Beleza? Fala aí. Vamos lá, rapaz. Que a agenda tá liberada. Tá. Então, antes da última pergunta, eu vou voltar antes para a gente falar. Em relação ao futuro do mercado, a gente já falou aqui um pouco do passado, né? Você é um cara das antigas aí do marketing. Cara, do futuro, assim, o que você enxerga do futuro? Tanto do mercado, eu vou falar do mercado de infoprodutos, porque isso também é uma outra coisa que claro que ainda tem muita gente que faz só lançamento, mas para mim uma grande caminhada do mercado é pro o cara ter o infoprodutos tanto em lançamentos, quanto em perpétuo, quanto em funis. Mas me fala você, assim, o que tu vê do futuro do mercado de infoprodutos e também de tráfego? Cara, então, esse assunto aí, a gente vê o tempo todo a galera falando, né? É uma ótima headline, né? O futuro do mercado digital. Já tiveram alguns lançamentos aí que falaram sobre isso.
o evento do Vinagre foi isso, né? O primeiro. Não É, foi? Era De Volta para o Futuro o tema e era ele indo para o futuro do marketing, né? É muito interessante esse assunto. sim. Inclusive, ontem teve um evento lá da Hotmart, Hotmart Expedition, que eu fui chamado lá, né? Uma galera participou. E assim, foi falado sobre isso também. Porque toda vez que a gente está no mercado que começa a entrar numa zona de amadurecimento, começa todo mundo a ficar preocupado com o futuro do mercado. E que zona de amadurecimento é essa? A gente vê até pela profissão gestor de tráfego. Cara, você teve. Não dá mais para ser o carinha do tráfego, né? Não dá mais para ser o carinha do tráfego. Tem que ser um profissional que tenha uma empresa de tráfego. Você pode até começar como carinha, mas você tem que ser depois um empresário. A realidade é essa. Então, esse amadurecimento é real, ele está acontecendo. E ontem, lá no Hotmart Expedition, a galera falou o tempo todo sobre isso. E assim, o que eu vejo de futuro? Né? Pelos nossos próprios lançamentos e lançamentos de pessoas que a gente analisa. Cara, o tráfego está ficando cada vez mais caro. Né? Isso é uma realidade. Né? O custo por aquisição, né, pelo cliente, ele vem subindo. E a estratégia que a gente já ouviu vários players falando aí cara, eu preciso vender mais produtos para o mesmo cliente, eu preciso criar uma esteira, eu preciso criar um negócio, e lançamento só não é negócio. Então, assim, lançamento é uma ótima maneira para começar, mas a gente sabe que não dá para ficar só lançando mais, né? E assim, o que eu vejo de futuro, cara, quem não criar um negócio, não tiver, né, múltiplos produtos, múltiplas formas de vender esse produto, não construir uma equipe de vendas interna, tá? E aí, mais uma sacada, tem que ter uma equipe de vendas. Se você é uma empresa de educação que vende educação, olha, a gente vende educação, tem que estar de olho na parte de vendas, com metas, comissionamento. Assim, eu acho que a gente está indo por um caminho, cara, assim, mal comparando, a gente vai ter um amadurecimento aí muito parecido com as escolas e as faculdades em relação à estrutura, sabe? Tu vai ter que ter um time de vendas, você vai ter que ter mais professores, mais experts dentro do teu negócio. Não vai dar mais para ser só um cara que ensina alguma coisa. A gente começa a ver uma galera se juntando, fazendo grupos de educação. Né? Então, o cara era sozinho, agora o cara é o grupo fulano, é o grupo tal, que traz mais de um conhecimento. Então, a galera indo para o caminho da educação real, sabe? E montando uma empresa, assim. Então, eu acho que de futuro é isso, cara. Quem não se profissionalizar, quem não se estruturar como empresa, como negócio, tendo vários produtos, várias formas de vender esses mesmos produtos, meio que vai sair do jogo, né? De alguma maneira ou de outra. Né? Vai começar a encontrar momentos difíceis, de prejuízo, de 0 a 0, e vai acabar pivotando. Eu acho que basicamente assim, o que eu acredito muito é isso, cara, de profissionalização, de maturidade. Eu sei que a galera já tem falado muito disso, mas é um caminho que a gente está buscando aqui. Então, assim, há alguns anos atrás, pouco tempo atrás, talvez um ano e alguns meses, cara, a gente só tinha um produto de R$ 1.500 e eu acreditava de verdade que todo mundo ia ficar milionário na empresa com aquilo. Dava muito certo, sabe? Dava muito certo. E assim, veio a pandemia. Aí na pandemia todo mundo falou, caraca, é isso mesmo, vou ficar milionário. Todo mundo explodiu com um produto. E aí, logo, alguns meses depois da pandemia, as coisas começaram a voltar para o lugar. E 2021 já não foi um ano tão fácil para muita gente. E tá, assim, a galera que está conseguindo se manter e crescer está indo para esse caminho. De mais de um produto. Falando muito de gerente de projeto. Hoje a gente tem um gerente de projeto que está com a gente. Pô, por quê? Porque eu tenho que ter vários projetos rodando, sabe? Eu tenho que ter várias coisas acontecendo, vários produtos, vários lançamentos. Não dá mais para ficar vendendo ali a cada 1 mês e meio e ponto final. Tem que pensar em recorrência, tem que pensar em um monte de coisa. Tem que pensar num negócio. Então, tem que virar empresário. Tem que virar empresário. Se você está naquela promessa ainda de alguns anos atrás lá de trabalhar da praia com seu computador, não é mais desse lugar aqui. Tem que procurar outra profissão aí, porque não é mais essa. Talvez eu não vivi essa parada, mas talvez lá em 2014, em 2015, dava certo.
agora não vai rolar. E eu acho que a tendência é que cada vez mais fique mais profissional a parada, né? Ah, muito bom, muito bom. Não, eu também acredito total, cara. Acredito total na profissionalização. Eu acho que, na verdade, não é nem eu acredito, é o necessário. É o cenário, né? Não tem Não é jeito. necessário, porque tudo pode começar amador, mas para se manter no longo prazo, porque aí vai continuar. Eu não acredito, por exemplo, que o gestor de tráfego amador ele vai sair do cenário tão cedo. Mas o que vai começar a acontecer? Esse cara vai começar a ser muito mal remunerado, porque o mercado é como se ele estivesse se equilibrando. O gestor de tráfego ele sempre recebeu, mesmo sendo amador, muito, porque era uma profissão que era escassa, tinham poucos, qualquer um ali que soubesse um pouquinho era rei. Só que hoje em dia você tem muitos, então você já consegue hoje tranquilamente o expert ou o negócio que vai contratar um gestor de tráfego. Ele já consegue escolher, coisa que antigamente não conseguia. Eu lembro que sabe como que eu entrei na gestão de tráfego? Eu fui convidado, porque falaram assim, não existe, não tem muito gestor de tráfego, você vai convida alguém que tu sabe que se dá bem com planilha, com tal, 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 e forma essa pessoa. Hoje em dia é muito mais raro isso. A gente às vezes até acontece, mas assim, é mais raro, porque hoje em dia tem mercado, tem gente aí para fazer. Então, eu acredito muito que vai ter essa profissionalização que ela vai dividir. Vai ter o gestor de tráfego amador, para mim sempre vai ter, igual tem em todas, cara. Em todas as profissões, praticamente, vai ter ali o amador e o profissional. Isso é muito comum, né? Eu tava conversando ontem foi, não, terça-feira, ou foi ontem? Não, acho que foi ontem, com a minha coach, né? Aí eu tava trocando ideia dela com isso, e ela falou, cara, o mercado de coach aconteceu exatamente isso. Ele deu um boom. Aí tinha lá um monte de. Todo mundo era coach. Só que ela falou, só que tinha os coaches reais, os bons, que se formaram com Tony Robbins, com os caras grandes, e tinha os coaches do e-book de R$ 150, que o cara comprou um e-book, aprendeu mais ou menos ali e se transformou em coach. O que aconteceu depois de um tempo? Um monte de coach passando fome, porque eram os caras que eram ruins, que eram amadores. Enquanto quem era coach real ali, muito bom, não perde mercado. Eu vejo a mesma coisa com a gestão de tráfego. Eu tenho certeza que o gestor de tráfego bom, cara, ele vai ficar bem, muito bem ainda por muitos anos. O cara que sabe fazer tudo isso que a gente falou aqui hoje na live. Agora, o cara que é do cursinho de R$ 97, que é do zero ao avançado, que acha que é avançado, o cara que não estuda, que não aplica, que não tem mente de negócio, ele vai ficar para trás. Aí ele vai virar esse. Até me perdoa se tiver algum coach aqui na live, mas ele vai virar esse coach do e-book. Esse coach que não é valorizado com a razão, que é o equilíbrio do mercado. Ninguém quer ficar pagando caro para alguém que não é bom. Essa é a parada. Top. Então, vamos encerrar agora. Já deu aí bastante tempinho. Eu Pô, a separei galera uma reclamando pergunta. aí, pô, a galera falando lá, não acaba não. Pô. Depois a gente tem outro. Eu tô com fome e a gente precisa acabar. O que acontece? Eu tinha separado uma pergunta, cara, só que ela é um pouco parecida com o que você já respondeu, mas eu quero fazer ela porque eu quero te trazer para você pensar. Eu penso muito nisso. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa sobre escolhas do passado, né? Escolhas que a gente teve no passado e que hoje a gente, né? Onde a gente está por causa dessa escolha. E aí eu queria fazer essa seguinte pergunta para você: se você pudesse hoje, e pode ser para o Diego de 2016, pode ser para o Diego antes de 2016, se você pudesse pegar um conhecimento, um único conhecimento que você tem hoje, tá? Escolher um conhecimento, uma aptidão, algo que você tem hoje, e você pudesse levar lá para trás para quando você começou, qual que tu levaria? Porra, essa daí é boa, hein? É boa, essa é para pensar. É, cara, eu penso muito, assim, eu não chego a pensar aqui num conhecimento, sabe? Mas eu penso mais numa uma característica pessoal, assim. Se eu tivesse lá atrás, se eu pudesse
o Diego de hoje, colocasse no Diego lá de trás, eu acho que seria coragem, né? Assim, mais coragem de ir para dentro do negócio, de... Assim, eu fiquei, cara, 2016 e 2017 meio que me escondendo com medo de falhar, né? Assim, pô, não vou começar porque vai que dá errado, vai que dá problema. Aí eu comecei em 2017, tive um problemaço com uma expert e decidi parar, sabe? Decidi parar, Desistiu. desisti, fiquei um ano sem fazer nada, tá? Falei, cara, não é para mim e tal. E aí eu perdi total a coragem, sabe? Perdi total a coragem, assim, falei, cara, não vou. E aí só em 2019 que eu retomei. Então eu acho que, e assim, ter retomado, né, ter tomado uns tombos, ter aprendido pra caramba com os altos e baixos, né, da vida de empresário, foi massa, mas me trouxe essa coragem, cara. Hoje eu não tenho medo mais de nada, velho. Pode acontecer qualquer coisa aí, velho, que eu vou pra cima. Pode, né, o lançamento pode ir bem, pode ir mal, ter um super desafio, velho, tenho coragem porque eu sei que eu vou resolver a parada. Eu fiz um network, eu conheço gente que vai estar comigo, montei um time que está comigo para qualquer coisa. Então, assim, hoje eu tenho coragem para o que for, velho, o que for preciso. E eu acho que se eu pudesse jogar essa coragem no Diego lá em 2016, acho que, porra, hoje eu estaria... Não vou ficar aqui, pô, estaria muito... Não, mas eu acho que isso falta para muita gente que está no começo, às vezes, na carreira de gestor de tráfego. É a maior responsa, né? Tu mexer com o dinheiro de alguém, né? Pegar ali a grana e tal. E às vezes, assim, pode estar te travando nesse momento. E, cara, se eu pudesse deixar essa última, né, dica pro Diego lá de trás e para quem está assistindo, cara, tenha coragem, porque a vida é curta e o nosso trabalho, né, no marketing digital é sobre levar mensagem de pessoas que transformam o mundo. A gente não faz tráfego para qualquer um, né? Todo mundo que trabalha com o Natan aí, o Natan tem muito essa pegada. Então, assim, quando você faz tráfego para alguém que tem um produto massa, um propósito bacana, pô, tu tá ajudando a melhorar o mundo, melhorar a vida daquela pessoa, dos alunos. E tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Vai ser difícil dar os primeiros passos, vai ser difícil o primeiro lançamento que você vai gerenciar 100 mil reais. Eu não dormia, botava a cabeça no travesseiro, caralho, mano. Vai abrir o carrinho amanhã, e se der merda, a culpa é minha. Aí depois para 200 mil, aí depois para 300, depois para 400, depois para 500. Mas tem que ter coragem, mano. Acho que é isso. Nossa, muito bom. Foi até... Eu falei de conhecimento, eu vou abrir. Para o próxima pessoa que eu convidar, eu vou deixar falar de alguma coisa que não seja só conhecimento. Gostei demais, assim. E tem que ter coragem. Eu vejo muita gente... O Érico fala muito isso, né? De queimar a ponte. Sim. E eu vejo muita gente que se limita por medo de dar o salto, por medo de abraçar e é isso e tem que dar certo. E eu lembro que se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje. Porque eu dei esse salto. Eu saí de um CLT que eu ganhava bem para virar gestor de tráfego e apostar nisso. E deu muito certo porque, claro, tem um milhão de outras coisas envolvidas, mas a coragem de você agir, ela ajuda muito. Cara, valeu demais essa daí. Até eu saí com essa daí muito bem agora aqui. Muito obrigado. Obrigado demais aí tu ter comparecido. Agradeço mesmo. E não sei quem é o próximo convidado, a gente vai vendo aí. Eu vou tentar ir trazer. O objetivo é trazer um convidado aí por semana. Vou ver até se o Klaus já foi embora. Vou falar com o Klaus. O Klaus estava aí. E vamos nessa. E quem gostou aí, dá o feedback, sigam lá o Diego. Diego, ele tem mentorias para lançamentos, então a galera que quer aí aprender mais de lançamento e tudo mais, segue lá o Diegão e tamo junto. Até a próxima aí. Valeu, Diego. Valeu, Natan. Um abraço, cara. Prazer falar contigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.